Você se lembra do massacre dos 111 presos no Carandiru? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você se lembra do massacre dos 111 presos no Carandiru? Pois é, essa é uma das histórias do Carandiru. Eu fui algumas vezes no Carandiru fazer matéria e o ambiente lá é opressivo, depressivo e deprimente. Tanto é que em uma das vezes eu fui lá umas 3 vezes, né. E uma das vezes, o diretor nos convidou para almoçar com ele, e a gente não queria, sabe, parece que tinha um buraco dentro da gente, a gente estava sei lá, como se estivesse vivendo num sonho ou num pesadelo. O ambiente é muito deprimente. Falando assim, não dá para imaginar, né. Eu me lembro que a gente entrava lá, né, acho que a primeira vez que eu fui gravar lá, a gente passou acho que o dia inteiro, e você andava, né, como se estivesse num outro mundo. Aliás, antes de você entrar, já tinha essa impressão. Era ali na estação Carandiru, então nós deixávamos o nosso carro do outro lado, né, e antes de você entrar, você sentia um negócio diferente. Você via aquelas pessoas todas, né, aquelas pessoas aglomeradas, né, no portão para visitar seus entes queridos, filhos, pais, maridos, irmãos, e era um negócio estranho, opressivo. Como se tivesse assim, como se o mal, né, tivesse abarcando todo aquele quarteirão. É igual quando você vê, por exemplo, aqueles filmes, né, que o cara tá jogando e ganha todas as fichas, né, e parece que ele vai e abarca tudo, é tudo meu. Então era mais ou menos assim. E você via assim antes de entrar, sabe, um ambiente esquisito, né, as pessoas, né, aqueles rostos, né, aqueles pessoa com rosto sofrido, depressivo, e não era para menos. E como eu falei, parecia que que a gente estava num outro mundo. A gente, sabe, parecia que nós estivéssemos, né, estivéssemos passando para outra dimensão. E você andava assim, como se estivesse em transe. Eu lembro, né, eh, você vê como que é o negócio é esquisito. A gente ia dobrar uma esquina, né, já dentro do Carandiru, né. E aí eu ouvi alguém: "Uau, uau, 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 uau". Olha só, na minha cabeça, olha que coisa doida, nossa, eu imaginei sabe, no tempo de escola, né, alguma coisa assim, brincadeira de criança, um correndo atrás do outro, imitando polícia, ambulância. Mas não era. Era um preso sendo carregado por outros 2, né, tipo uma emergência, não lembro, nem lembro, direito, porque é uma coisa de outro mundo. Não lembro se ele estava sendo carregado num lençol ou numa tábua. Na verdade, aquilo era uma ambulância. Eles iam levar ele para o, entre aspas, pronto-socorro, né. Então, você vê como que são as coisas, a gente fica olhando, né, vivendo e achava que era outra coisa, era brincadeira, né. Até então não tinha caído a ficha. Aí eu lembro que a gente foi numa cela e tinha um preso lá fazendo a própria comida. Lá tinha a cozinha, só que ele mesmo relatou que ele tinha medo de ser envenenado. Então o que ele fez? Ele fez improvisou um fogão, né, ele pegou um tijolo, né, fez lá os riscos, né, o desenho, colocou arame, né, naquele tijolo, naquele desenho, né, improvisou como fosse uma resistência que seria o queimador do fogão. Ele estava lá com uma panelinha, né, fazendo a própria comida. O que me chamou a atenção, todo o Carandiru, é que lá não existia sujeira. Então os presos todo, tipo barbeado, aquela roupa tudo, limpa, né. Aí depois a gente foi na cozinha, né, que fazia comida para todos os presos. Enorme, né, enorme. E eu lembro que no meio da cozinha, né, passava tipo assim um córregozinho, né, que eu falei: "Deve ser um esgoto pequenininho, né". Só que depois de alguns anos, eu lembrei, fiquei imaginando, não tinha cheiro nenhum ruim. Então, de repente, não era um esgoto, era alguma outra água que corria, né. E a cozinha era enorme e tinha um caldeirão também enorme, né. Parecia aqueles conto de fada ou caldeirão de conto de bruxa, né. Aí eu lembro que tinha aquelas pessoas, né, aqueles presos, vinham todo suado com um pacote, com um saco de batata, feijão e despejavam, jogavam no caldeirão, né, que seria o almoço deles, né. E aquele preso que eu falei anteriormente, tendo medo de ser envenenado, ele fazia a própria comida. E como a cozinha era enorme e não tinha nenhuma janela, da metade, né, da parede para cima, você não enxergava nada, né.
Aí como tinha um biquinho de luz, só um bico de luz lá no teto, então você só enxergava um ponto de luz, mas era vapor, né, da parede para cima. E era um negócio doido. Aí a gente foi em vários pavilhões, né? E quando nós adentrávamos um pavilhão, imediatamente, né? O outro pavilhão atrás da gente, quase que automaticamente era fechado, né? E aí explicaram o seguinte, né? Que para ter uma rebelião era questão de 10 minutos, né? E você ia andando com os equipamentos de TV, tudo, e sempre tinha algum detento atrás da gente pedindo alguma coisa. Ô senhor, dá uma fita crepe dessa pra mim, dá isso, dá um clipe, porque tudo eles poderiam usar como arma. Aí eu falava, isso tinha que explicar, né? Não, não é meu, não posso dar, que não é meu, é da emissora tal, né? Não vou falar o nome da emissora, né? E foi indo. Aí eu lembro que a gente entrevistou um rapaz, né? E ele falou que no dia do massacre dos 111 presos, inclusive, você tá vendo aqui, né? Tá vendo esse reflexo, né? Aqui embaixo no piso, todo vermelho, né? Parecendo sangue. Então, era sangue mesmo. Essa foto foi tirada após o massacre e ficou desse jeito. A gente fala dos 111 presos, isso são dados oficiais, porque imagina-se que havia muito mais que 111 presos. Se eu não me engano, essa chacina foi em 1992. Na época, a internet não havia chegado até a gente. Se eu não me engano, a internet chegou pra gente, acho que em 2002, por aí, né? E era aquela discada ainda, né? A internet veio primeiro pro exército, depois para as faculdades e depois chegou até a gente. Então não existia internet na época. Agora você imagina, alguém sai, algum rapaz, algum homem sai lá do norte, nordeste, como era de costume até hoje né? Para vir tentar a vida aqui em São Paulo, emprego, aquela coisa toda, né? E a família se correspondia por quê? Carta ou telefone. E de repente, vamos supor que ele é detido, é preso. A família não está nem sabendo. Como é que ele vai se comunicar? Como é que vai escrever carta ou receber, né? Então, quer dizer, a gente acredita que foram mais do que 111 presos assassinados, né? Por que assassinado? Eu vou falar agora. Nós entrevistamos um rapaz que no dia do massacre, né? Ele, segundo ele foi salvo milagrosamente, segundo ele. Porque ele relatou pra gente, né? Que a mãe dele era de uma igreja, né? E chamava ele para nessa igreja, aquela coisa toda. Eu sei que ele acabou preso. E lá dentro do Carandiru, né? Tinha, acho que não me engano, duas igrejas evangélicas, um centro espírita, né? E uma igreja católica. A pessoa decidia para onde ela queria ir. E foi rolando, e aí ele não queria ir em igreja nenhuma, nem, né? E aí no dia do massacre, ele conta pra gente que ele ouvia, né, a cela se abrindo e tiros, né? Eles entravam e metralhavam todos os presos, cães, tudo, aquela coisa toda. E ele ouvia, né? Ele sabia que estava chegando a vez dele, né? Pelo barulho que ele ouvia das celas abrindo, né? Gritos, aquela coisa toda, metralhando tudo. E quando chegou na vez dele, né? Que abriram a cela dele, ele falou, é minha vez. Aí eu tô rindo, mas é uma coisa... não é engraçada. É que às vezes o jeito que ele falou e como a gente gravou, isso não foi no ar na época, né? Porque se fosse relatado o que ele falou, ficaria evidente, comprovado, que na verdade, quando entraram no Carandiru, não foi para conter a rebelião, foi para matar. Porque ele falou o seguinte, que quando entraram na cela dele, antes disso ele falou, ó Deus, se o senhor, como que é? Se o senhor me livrar dessa, eu vou para a igreja da minha mãe. Na hora que abriram a cela dele, lá do fundo do corredor, alguém gritou, a ordem agora é parar de matar. Então, quer dizer, a ordem não tinha sido dada para conter a rebelião, e sim para matar, né? E aí eu sei que na hora que entraram na cela dele, alguém deu essa ordem, a ordem agora é parar de matar. E aí ele foi salvo, né? Entre aspas, pelo menos de morrer. E aí ele começou a frequentar uma dessas igrejas, né? Lá dentro, né? E você vê como que são as coisas. Lá dentro, né? Os próprios detentos, né? Falavam para ele, ó, você quer droga? Tá precisando de droga? A gente dá. Depois você paga quando puder. Mas não vai nessa igreja não, né? E ele ficou firme, aquela coisa toda. Tinha um outro caso que eu lembrei de um chinês
né, ele havia dado na época, né, um golpe na China, né, lá no país de origem dele, né? E lá ele seria condenado à morte. O que ele fez? Ele fugiu para o Brasil e praticamente ele pagou para ficar preso. Né? Quem vai entrar lá para matar ele? Né? Os chineses estavam atrás dele. Aí eu me recordo que, se não fosse também pelo uniforme, você achava que ele era um empresário. Ele andava de um lado para o outro, para cima e para baixo, com aquela pastinha debaixo do braço. Tanto é que lá dentro, na época que a gente foi fazer a matéria, tinha uma construtora, né? E era dele. O almoço dele, né? A refeição dele vinha de um restaurante chinês, né? E ele não, esse aí não queria nem conversar com a gente, né? Aí eu lembro que depois de algum tempo, eu fiquei sabendo que ele, entre aspas, foi solto, né? Entre aspas, porque ele não estava preso, ele pagou para ficar lá, né? E tentou dar um golpe numa mulher e o mataram. Eu acredito que e mataram ele. Eu acredito que foram os próprios chineses, né, que executaram ele. Tem também um caso, né, de um advogado, né, que estava preso lá. E ele falou o seguinte, na época, ele tinha dado um golpe, não lembro se na VASP ou na Varig, né? E aí ele foi preso e tinha também uns juízes, não? Que os juízes, não, logicamente, não estavam presos lá no Carandiru, mas foram presos em outro local, né? E ele falou que ele estava de boa porque ele sabia, ele estava com dinheiro, sabia onde estava o dinheiro. Quando ele saísse por bom comportamento, ele sabia onde estava o dinheiro, né? Tanto é que eu lembro que nos finais de semana ele saía e ia trabalhar com a esposa dele que tinha uma clínica, né, de estética, né? Então ele ficava lá de segunda a sexta, né? E sábado, domingo ele ficava com a família dele. E ele falou que só descobriram, né? Só foi preso porque um tio dele, sabendo do que ele fez, né, queria uma parte do dinheiro. Ele falou, não, vou dar, eu que fiz todo o trabalho, né? Como ele não deu, o que o tio dele fez, delatou ele, ele foi preso. E não contente com isso, esse tio entrou na casa dele, isso após ele ser preso, né? E violentou a esposa desse detento, né? E aí depois eu acho que deve ter saído já, bom comportamento, aquela coisa toda, né? Eu lembro também que a gente foi... Ah, tá. Um dos locais mais light, digamos assim, se é que se pode dizer light no Carandiru, era onde tinha um pavilhão, né? Dos... Lembra assim? Pessoa que havia se convertido, era evangélico, tal, aquela coisa toda. Como tinha várias igrejas lá, trabalho social, muitos se converteram. Então era o ambiente mais light, mais de boa, era ali. Tanto é que se você não soubesse, né, que eles eram detentos, você achava que era um grupo que tinha ido lá para evangelizar, porque eles todos sorridentes, barbeados, cantando hinos, tudo, né? E eu até me lembrei que de outra vez que eu fui, eu encontrei um rapaz, né? Ele era de uma igreja, obreiro de uma igreja, eu conhecia, né? E depois se desencontrou, digamos assim. E aí quando eu fui numa das vezes lá, quem tava lá? Ele. Né? A gente cumprimentou, tal, aquela coisa toda, só que a gente não conversou muito, né? Porque não pode conversar muito lá, né? E aí depois, a história que eu fiquei sabendo, qual que era? Antes de ele se converter, ele cometeu um homicídio, acho que em Recife. Ele fugiu para São Paulo, né? Aqui em São Paulo ele entrou numa igreja, se converteu, aquela coisa toda. Ninguém descobriria. Só que, acusado pela própria consciência, ele foi se entregar. Porque, como sempre eu falo, a culpa, o peso na consciência é o pior instrumento de tortura que existe. Tá? Não te deixa em paz. Por exemplo, se alguém está te torturando, te perseguindo, coisa do tipo, você sai fora dessa pessoa, vai para outro local, muda de casa, de cidade, de país, né? Mas como é que você vai fugir, se esconder da própria consciência? Onde você for, ela vai te acusar, vai te perseguir. É pior do que a tua sombra. Por quê? A tua sombra, se você for para um lugar escuro, que não tem luz, não tem mais sombra. Mas o peso na consciência não te deixa. Até acredito eu que muitas pessoas que sofrem de depressão, coisa do tipo, de repente é por coisa que ela fez e não consegue voltar atrás, é óbvio que não, né? E fica perseguindo ela, né? É o pior instrumento que existe de tortura, é o peso na consciência. Pois bem, aí ele se converteu, ele falou, não, eu quero pagar pelo que eu fiz. Ele foi, se entregou, né? E estava lá.
No Carandiru também tinha o COC, que é Centro de Observação Criminológica, né? Então ali ficavam, por exemplo, os matadores, né? E aí eu lembro que a gente gravou entrevista, né? Era parte, né, do Carandiru, é um anexo, né? Falei complexo, é anexo. A gente gravou entrevista com o Rivinha. Ele ele contou a história. Ele morava na época numa favela, numa comunidade, acho que Raposo Tavares. E lá os bandidos, né, os criminosos, né, estavam cobrando pedágio para que os moradores acessassem o bairro, a rua, a casa. Aí teve uma vez que ele falou, não, não vou pagar não. Ah, não vai pagar? Tá bom. Aí um dia entraram na casa dele, amarraram ele, estupraram a mulher dele na frente dele. Ele ainda foi frio, foi até a polícia, fez uma denúncia. Aí foi uma viatura lá, né, porque percorreu a favela, não deu em nada. Quando souberam que ele havia denunciado, falaram, então a gente vai te matar agora. E foram para matar ele acabou matando um dos integrantes. E aí começou aquela pega-pega, esconde-esconde. Quando iam para matar ele que matava, ele matou muitos, né? E aí ele contou que uma vez foram na casa do irmão dele procurar esse Rivinha, né? Procurá-lo. Como não encontraram, mataram o irmão dele. Aí ele foi para cima de quem tinha matado. Só que nessa ida até a pessoa que havia assassinado o irmão dele, a polícia o prendeu. Ele foi parar no Carandiru. E de lá ele, não sei, se converteu, alguma coisa assim, né? E ele começou a escrever cartas para as famílias daquelas pessoas que ele havia assassinado, pedindo perdão. Ele recebeu algumas cartas, né? Muitas famílias, segundo ele, perdoaram ele. Outros não perdoaram e outros nem responderam. E passado algum tempo, o preso chegou o cara que havia matado o irmão dele foi pego também. E aí os presos que estavam com o Rivinha falaram o seguinte, ó, o cara que matou teu irmão tá aí, vai e mata ele também. Deram uma faca para ele. Aí tava era a prova, né, se ele havia mudado, se convertido ou não. Deram para ele uma faca, falou, pode matar ele. O que ele fez? Ele entrou na própria cela, pegou um sabonete e uma toalha e deu pro cara tomar banho. Ou seja, ele falou que o cara ficou lá, acho que 5 anos, ele nunca tocou no cara. Entendeu? Então ele havia mudado. E aí, posteriormente, o cara acho que se converteu, saiu e virou pastor. Né? Eu lembro que na época que eu fui lá, tinha o Cabo Bruno também, né? E tinha um rapaz que havia matado a família, não lembro a história exatamente, né? Então, quer dizer, aí eu fico imaginando o seguinte, existem pessoas, né, que dizem o seguinte, que um preso, né, a pessoa que cometeu algum delito, né, nunca deveria sair da prisão, teria que apodrecer na prisão. Só que nós temos casos de pessoas que provaram que pode mudar sim. Existem casos, né, relatos de muitas pessoas, homens que mudaram, né, hoje trabalham honestamente, são pai de família. Tem pessoas que saíram, homens que saíram, né, e se converteram, hoje são ganhadores de almas, mudou. Tem também o caso de um ex-presidente que ele foi preso, posteriormente ele foi descondenado, né, e ganhou, né, voltou a ser presidente, né. Só que dizem, né, que de repente ele, entre aspas, não teria saído pela porta da frente. E até hoje, né, é posto em xeque a vitória dele e o processo, né, nas urnas eletrônicas. Ah, tá. Tem também o caso do Kirk Cruz, que ele escreveu esse livro aqui, ó. O Kirk Cruz, ele viveu boa parte de sua vida preso. Aliás, ele nasceu preso, né? Ele nasceu preso, ele escreveu esse livro aqui. Eu não estou fazendo propaganda, mesmo porque é provável que você não ache esse livro para comprar. Porque na época que ele escreveu esse livro, ele fez uma vaquinha online para conseguir escrever o livro. Tá? Então ele já nasceu preso. Como assim nasceu preso? Acho que a mãe dele, aos 16 anos de idade, deu à luz a ele, né? E como era, sei lá, usuária de droga, alguma coisa assim, né? Ela foi para um outro
outro local, e ele ficou. Então ele nasceu preso. E ele diz nesse livro que ele nunca entendeu, ele ficava segurando as grades, né? Ele não entendia porque as outras crianças estavam correndo livremente, né? Lá fora, e ele não podia ir. Até que ele foi entendendo e tal, e eu acho que ele fugiu depois. Eu sei que aos 9 anos de idade, 9, 10, ele matou a primeira pessoa. E foi matando, matando, né? E, inclusive, essa primeira pessoa era um policial, né? E a primeira pessoa que ele matou, ele tinha 9 anos de idade. Começou a matar, e boa parte da história que ele conta se passa no Brás, né? Onde ele se refugiava, aquela coisa toda. E algumas em Moema, né? Em Moema. Então, quer dizer, aí depois de um tempo, ele escreveu um livro, aí teve alguma rebelião, perdeu todo o material, reescreveu o livro, né? E eu acho muito legal, achei muito legal esse livro. É um livro, assim, de leitura fácil, embora, assim, muitas vezes carregado de violência. Então, as pessoas que têm aí cerca de 50 anos para cima vão lembrar de certos cenários que ele descreve aqui. Caos da época, gíria, o dinheiro na época, todo, tá? E hoje, talvez como que para neutralizar todo o malefício, existe o Parque da Juventude, onde outrora foi erguido o Carandiru, né? Eu digo malefício causado pelos presos e malefício causado contra os presos, né? No caso do massacre do 111 no Carandiru, né? Então hoje lá no Parque da Juventude as pessoas brincam, andam de skate, bicicleta e nem imaginam, né, o que era ali, né? Eu tenho até um colega que ele foi uma vez no Parque da Juventude, né? E lá foi demolido, né, o Parque da Juventude, mas eles conservaram, tipo, assim, uma passarela, um andar, né, com as escadas. E ele falou que quando você sobe ali, você sente um negócio meio opressivo. Imagina, então, o pessoal que viveu lá, tá bom? Esse foi o nosso tema de hoje. Até lá.